Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eleição para o Conselho Tutelar ocorre nesse domingo e por isso está comigo hoje a secretária de Assistência Social e Habitação de Teutônia, Diana Titzfeldens. Bom dia, secretária, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes, tudo bem. Bom, secretária, para começar falando de Conselho Tutelar, eleições e tudo mais, qual é a função de um conselheiro tutelar? A gente fala tanto neles, né? Mas o que propriamente eles precisam fazer? Qual é a tarefa de um conselheiro? Bom, então, o conselheiro tutelar, né, a principal função, trabalhar junto, em defesa aos direitos dos jovens e adolescentes, né, as crianças, jovens e adolescentes, no sentido de intervir quando há uma necessidade dentro de uma escola, de um direito violado do adolescente, da criança em casa, né, que muitas vezes acontece por denúncia de algum vizinho, alguma situação de denúncia por parte da escola. Então, é acompanhar e garantir esse direito a essa criança, a esse jovem, né? Função de muita responsabilidade. Teutônia tem em torno de quantos candidatos? Daqui a pouquinho a gente fala em detalhes sobre eles. No momento, agora, para essa eleição, nós temos 7 candidatos que vão participar, então, do processo no domingo, né, de eleição. É um processo de inscrição que a gente já conversou há algum tempo atrás. Já fazem algumas semanas que a gente falava sobre as inscrições para ser conselheiro tutelar. Como é que foi essa procura? Porque surgem muitas dúvidas e eu acho que eles passam também por todo um processo até poderem efetivamente serem candidatos nesse domingo. Isso, então, o processo seletivo ele tem vários pré-requisitos que os candidatos devem ter, né, a formação, a experiência na área, principalmente de trabalho com jovens, com crianças, porque, como dissemos, né, ele vai trabalhar em defesa dos direitos desses jovens, então eles precisam ter alguma experiência já que tenha sido trabalhado com o público-alvo. Então, todos os interessados, foi aberto uma data, um edital, então, publicado tudo no site da Prefeitura, um edital onde foi disponibilizado os documentos que deveriam ser apresentados, os pré-requisitos para que esses candidatos pudessem estar participando do processo, e aí o período de inscrição em si, né? Então, eles apresentaram essa documentação junto à Secretaria da Assistência, mais especificamente ao Conselho do Condica, né, que é o conselho que cuida, então, especificamente da parte do Conselho Tutelar. E aí esses currículos, esses documentos apresentados foram avaliados por uma comissão formada por membros do Condica, né? Então, o Condica tem uma comissão avaliativa, onde eles fizeram análise desses documentos para ver se todos eles se encaixavam dentro dos pré-requisitos exigidos para a vaga, e muitos foram desclassificados, né? Então, tivemos, se não me engano, mais de 20, acho que foram 21 inscritos. Dos 21 inscritos, então, alguns currículos aprovados, e aí após essa análise dessa documentação, os que não foram, os currículos que foram impugnados, então, tiveram um prazo para poder apresentar o que, né, a justificativa, enfim, do que faltou, para que daí pudesse, então, ser qualificado ou não. Após essa análise, então, restaram os currículos que passaram por uma prova. Teve uma prova, né? Um dia foi feita uma prova na SIC, então uma empresa contratada executou essa prova, e dessa prova passaram 7 candidatos, que foram esses, né? E aí, após essa prova, eles ainda tiveram que passar por uma análise psicológica, fizeram uma avaliação com uma psicóloga, para que ela pudesse, então, atestar a aptidão deles ou não ao cargo, né? E aí, após a aprovação, então, o processo de votação em si começou a ser elaborado pela comissão também. Então, por isso, agora a gente até acompanha que alguns já estão fazendo campanha. Afinal, é permitido eles juntarem aí o voto, fazer com que a pessoa que está em casa saia de casa no domingo para fazer essa votação e escolha o seu conselheiro tutelar. Exatamente. O processo de votação, então, ele é exatamente o mesmo que um processo de votação normal, de eleição política, né? Que não deixa de ser também, querendo ou não. E ele, então, é todo feito, é um ofício que vai para o cartório eleitoral, então vão ser retiradas urnas do cartório eleitoral, vão ter 10 pontos de eleição, de votação no domingo, né? Foram compactadas algumas zonas
algumas escolas que, exemplo, bairro Teutônia, daqui a pouco nós tínhamos 4, 5 zonas eleitorais normais e agora foi compactada em apenas uma. Então, assim, por ter 10 e não o número expressivo que tem sempre na eleição normal, foram compactadas, mas a gente sim faz tudo exatamente como numa eleição normal, né? Vai no domingo, exerce seu direito de voto, título eleitoral, documento com foto, e o horário, acredito que provavelmente é uma das coisas que tu iria me perguntar na sequência, de votação então vai ser das 8 da manhã às 17 horas da tarde, sem sair ao meio-dia, ou seja, exatamente como é numa eleição, e esperamos que todos possam exercer o seu direito de voto, né, e participar, porque é importante a gente participar e conhecer um pouco de cada candidato, ver o que cada candidato está disposto a trabalhar, né, durante esse próximo período, que é de extrema importância. São eleitos quantos conselheiros tutelares são eleitos? São 7 candidatos e não é só um, são mais. São 5 conselheiros que serão eleitos nesse caso, que é o número que trabalha, né? Então a gente sempre tem um conjunto de 5 conselheiros trabalhando, porque eles trabalham em período de plantão, então eles sempre estão 24 horas em atendimento, caso necessário, né? Durante a noite é sobre aviso. Então são 5 candidatos que são eleitos conselheiros efetivos, e os que não forem eleitos agora vão ficar na suplência. Porém, como eu tenho 5 candidatos, eu preciso de 5 suplentes. Então, como nós tivemos muitos inscritos, mas apenas 7 que vão para a eleição especificamente, precisaremos fazer logo à frente agora mais um processo seletivo, todo esse de novo, né, esse caminho, para que a gente possa estar elegendo mais 3 suplentes para termos os 5 oficiais e os 5 suplentes. Ou seja, acontece agora uma troca. Os 5 conselheiros que nós temos atuando nesse momento, eles podem ser reeleitos, mas necessariamente eles disponibilizam o cargo a partir dessa eleição. Isso, nós temos entre os candidatos 2 conselheiros que atualmente são e estão então, né, trabalhando para a reeleição, e os 3 demais que hoje estão abrirão então, né, espaço para os novos eleitos. O mandato é de quanto tempo? 2 anos. Bom, conta pra gente então quem são os candidatos e os números para o pessoal já reconhecer aí o seu candidato e anotar. Ou então mais detalhes, eu já vou fazer o spoiler aqui para o pessoal, para conferir um pouquinho mais de cada candidato nas redes sociais da Prefeitura. Eles já falaram um pouquinho, tem vídeo, tem material deles. Mas traz pra gente quem são os candidatos e os seus respectivos números. Certo, então aqui eu tenho Ari von Miller, número 60 na urna. Jocely Rodrigues, número 50. Rudicleia da Silva, número 40. Jéssica Fritcher, número 80. Thaís Silva dos Santos Maia Gerg, número 90. Josiele Cauana de Souza Nunes, número 10. Geisibel Farias da Costa, número 70. Quem é que pode votar no domingo? Todas as pessoas que têm um título eleitoral maiores de 16, então, né, é aberto ao público em geral, e a gente pede que as pessoas se mobilizem, que tirem uns minutinhos do seu tempo no domingo, né, tem todo esse horário do dia, e como é apenas um número que precisa ser votado, um candidato que tu vai escolher, é uma coisa rápida, não é aquelas filas extensivas que normalmente tem numa eleição normal, né. Então a gente pede que as pessoas se mobilizem e vão, convidem seu familiar, seu amigo, seu colega de aula, né, os que são estudantes, enfim, colegas de trabalho, para participar, para ativamente, né, que nem tu disseste, na página da Prefeitura tem as informações, tem um videozinho de cada um, a proposta que eles estão expondo então do trabalho deles para o próximo mandato, e aí ali vocês podem conhecer um pouquinho melhor e poder estar escolhendo, né, o candidato de vocês a votar no domingo na urna. Preciso só fazer uma correção agora, além dos nomes aqui, são 3 candidatos que estão à reeleição. A eleição não é obrigatória no domingo, mas por que é importante que cada um que está nos ouvindo tire aí 5 minutinhos para participar desse momento? Exatamente. Como nós sempre falamos, né, nós precisamos que essas pessoas que vão ser eleitas estejam muito dispostas a trabalhar
a trabalhar nessa função que é um tanto quanto complexa, né, que nem tu disseste antes, de muita responsabilidade. É um trabalho que é muito bonito, é muito bom de se fazer, porque muitas crianças que muitas vezes não conseguem ver saída numa situação de necessidade, o conselho consegue intermediar e ajudar, né? Seja da escola, através do conselho com a família, ou, que nem eu falei antes, às vezes alguma situação que está acontecendo fora, dentro da casa, né? E aí, através da intervenção do conselho, essa criança consegue ter o seu direito resguardado. Muitas vezes, acaba saindo da escola, a criança não está indo, não está acompanhando, a escola comunica o conselho vai fazer uma visita para entender o que está acontecendo naquela família, se está havendo algum problema, por que essa criança não está tendo o direito de estudar, que é um direito garantido dela, né? Então, são várias coisas, assim, que muitas vezes, antigamente, a gente ouvia falar, tu não está te comportando, eu vou chamar o conselho tutelar. Então, se criou uma imagem, assim, negativa para as crianças do conselho, mas é justamente o contrário, né? O conselho está aí para garantir esses direitos a essas crianças e estar auxiliando de alguma forma com o trabalho dos conselheiros para que elas tenham segurança, tenham todos os seus direitos permitidos, né? Direito à educação, à proteção, ao alimento. Bom, a eleição é no domingo, dia 1º. A votação acontece em todos os bairros, apenas com a união de algumas centrais de votação. Exatamente. Se tu me permites, eu vou colocar então aqui local de votação. No site da prefeitura também consta no edital os locais bem completo, né, para se as pessoas ficarem em dúvida, não saberem onde é que está realocada a sua zona de eleição. Colégio Teutônia, estão agrupados as urnas do Colégio Teutônia, do Guilherme Rotenmur, a escola fundamental, né, o Grêmio Cultural e Recreativo Teutoniense, a Sociedade Cultural e Recreativa da Linha Harmonia, da Juventude e a Sociedade General Daltro Filho. Esses todos estão agrupados no Colégio Teutônia. No Tancredo, na escola Tancredo Neves, estão agrupados as urnas da Associação para o Desenvolvimento de Languiru, do Centro Comunitário Martin Luther e do Tancredo especificamente, né? No Reinaldo Afonso Augustin, então, está agrupado da Escola de Educação Infantil Dente de Leite, do professor Teobaldo Clos e da Comunidade Católica de Canabarro, né? Então, quem votava nesses pontos antes, agora vai direto ao Reinaldo Afonso Augustin. No MF Leopoldo Klepker, todas as urnas que lá tinham vão permanecer. Na 24 de maio, também, os que votavam lá permanecem. Bento Gonçalves, a escola na Boa Vista, então, né? Quem votava na comunidade Betânia e na escola Andrade Alves, agora votam todos na Bento Gonçalves. Floriano Peixoto, escola, votam os que votavam no ginásio da Associação Educativa da Linha Catarina, da Linha Clara e Pontes Filho. Então, esses três é na Floriano Peixoto. No Guilherme Sommer são os que eram no Guilherme. Na MF São Jacó, então, votam os que votavam no ginásio da Linha Vinc da antiga escola, mais o da São Jacó. E no IESEG, né, na Escola Cenecista em Canabarro, vão votar os que votavam na comunidade evangélica, ali na EMEI Mundo Encantado, na MF Arthur da Costa e Silva, Grêmio Recreativo Canabarrense, Cenecista, né, General Canabarro, e a Sociedade Cultural Linha Germano. Esses todos, então, votam na IESEG. Locais de votação centralizados em escolas, a gente vai disponibilizar, junto com essa entrevista lá no site da Tiral, os locais de votação e também a numeração de cada candidato. E fazendo um adendo também, né, a gente está falando especificamente dos candidatos e dos locais de votação de Teutônia, mas as eleições para conselheiros tutelares acontecem em todas as cidades nesse domingo. Você que nos ouve não é de Teutônia, informe-se na sua cidade sobre os candidatos, participe da eleição e, inclusive, candidatos de Westfália podem ser consultados também no site da Tiral FM. Secretária, agradecendo tua participação no programa hoje, deixa um espaço ainda para as tuas considerações finais. Então tá bom, nós que agradecemos, né, Bruna, a oportunidade de poder vir aqui estar conversando com as pessoas em casa, com vocês, sobre esse movimento tão importante que é a eleição, né? E assim como eu já disse antes, reforço o convite, tirem 5 minutos do seu tempo, peguem o chimarrão, se for o caso, né? Vão até um desses pontos de votação, levem seu documento, façam, exerçam o seu direito de escolha, participem, porque é de extrema importância que a gente tenha membros atuantes, membros com experiência, pessoas que tenham conhecimento para poder estar trabalhando em prol dos nossos pequenos. Muito obrigada, boa semana. Igualmente para você.